Ei, gente, tô aqui hoje num formato um pouquinho diferente. Decidi fazer uma espécie de diário de leitura pra gente conversar um pouquinho mais profundamente, pra eu conseguir ter espaço de falar mais aleatoriedades, coisas que eu pensei durante a leitura, referências com outras leituras, ideias e tudo mais, que acaba não sendo possível de explorar num post sobre a leitura, por mais que eu faça mais de um post. Não tem tanto espaço, não tem tanto. Não é o formato, né, exatamente. E eu, por exemplo, pelo menos, adoro saber o máximo de impressões possíveis das pessoas que eu gosto de acompanhar sobre determinada leitura. Então eu falei, bom, vamos lá. Então, eu tô lendo O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Tô na página 47, se eu não me engano. Quase chegando na metade do livro, se ainda não cheguei. E eu senti vontade, assim, latente de fazer esse diário de leitura, de conversar mais profundamente com vocês sobre ele, nas primeiras páginas. Então eu pensei, bom, eu não posso deixar essa oportunidade passar, porque falar sobre um livro enquanto a gente tá lendo ele, eu acho que é muito diferente do que falar só no final. Então eu queria compartilhar com vocês as coisas que eu pensei, que estou pensando. Esse livro, de certa forma, está me consumindo um pouco, porque enquanto eu não tô lendo ele, eu penso nele com muita frequência. E eu me surpreendi muito, muito mesmo, porque ano passado eu li o Vitória, do mesmo autor. E eu gostei bastante. Inclusive, eu acho que eu não comentei muito sobre ele, preciso fazer isso. Eu gostei muito, principalmente depois que eu pesquisei mais sobre ele, vi a opinião de outras pessoas. A leitura realmente cresceu, mas eu fiz muitas anotações, a gente precisa conversar sobre isso. Mas eu senti muita diferença quando eu comecei a ler esse. Quase não me pareceu o mesmo autor. Essa foi a impressão que eu tive. Então eu fiquei muito impressionada, porque as descrições desse livro, que inclusive é um pouco criticado, algumas pessoas acham que ele tem excessos de adjetivações, que ele pode ser um pouco rebuscado, mas é muito bonito, é muito poético. É o tipo de livro que você começa a ler e percebe, assim, que a escrita do autor, a maneira como ele desenrola os fatos, como ele apresenta, tudo é tão bem escrito que por várias vezes eu li, reli de novo alguns parágrafos, fiz várias anotações e às vezes aquilo ficava na minha cabeça e eu voltava algumas páginas e relia aquele parágrafo de novo. Então, assim, por enquanto, pelo menos, eu tô mais ou menos na metade, né, do livro. Eu realmente me deliciei, assim, foi uma experiência, uma baita experiência de leitura, porque o que o Joseph Conrad tem me feito sentir enquanto eu leio, eu posso considerar bem acima de muitas coisas que eu já li. Então, esse é o tipo de livro que eu acho muito legal de ter como lido, porque ele dá um outro patamar pra gente, no sentido que quando a gente tem acesso a algo tão bem escrito, tão tocante, tão sensível, a gente fica um pouco mais criterioso com outras leituras. Então, por exemplo, eu senti que eu me tornei outra leitora, não no sentido como se eu fosse uma leitora melhor, mas eu senti que algo mudou dentro de mim como leitora depois que eu li Lolita, que é um livro polêmico, é um livro, assim, que envolve não só polêmica, mas até um certo preconceito literário, também precisamos falar sobre isso. Mas é inegável que a escrita do Nabokov é algo de outro mundo, assim. Eu indico que todo leitor, ao menos uma vez na vida, tenha contato com Nabokov, porque é sensacional. Apesar de eu ter lido... já li 2 livros dele. Hoje eu posso dizer com alguma certeza que talvez ele seja... Quer dizer, com certeza talvez não faz sentido, né? Mas eu poderia falar que ele é meu autor favorito. Não pela história de Lolita, obviamente, não pelo conteúdo em si, porque a premissa que ele escolheu para escrever é um tanto quanto desagradável, né? É quase visceral. Mas, enfim, não é sobre Lolita esse vídeo. Mas o que ele me fez sentir, de certa maneira, parece
E isso pra mim é muito, muito, muito bacana, porque é uma experiência, não só a história é muito bacana, é muito profunda, o que ele quis falar aqui é inclusive de uma experiência que ele mesmo teve. Joseph Conrad foi pra África, viu as desgraças do imperialismo, suas consequências, e 9 anos depois ele escreve esse livro. Então, só de saber isso, quando eu comecei a ler, a leitura já se transformou pra mim. Porque não é uma história que ele tirou simplesmente da cabeça dele, que poderia ser sensacional também. Mas tem muito dele aqui, muito da experiência dele. E eu gosto de pensar na época que foi escrito, pelas coisas que ele viveu. Na verdade, ele é polonês. E assim como Nabokov, outra referência, eu vi essa referência no vídeo da Tati Feltrin sobre esse vídeo. Ele, inclusive, leu na mesma edição que eu. Assim como Nabokov, o Joseph Conrad, ele aprendeu o inglês e passou a escrever na língua. Então, ele não é inglês, ele é polonês, mas a partir de determinado momento ele só escreveu em inglês e disse que o sotaque dele também era, assim, melhor do que... Como é que é? A Tati comentou que alguém disse que era melhor que melhor que o sotaque da rainha da Inglaterra. Então, no caso do Nabokov russo, e passou a escrever em inglês. Eu viajei agora. Vamos voltar para o fio da meada. Então, só para concluir esse ponto, até então está acontecendo, e eu tenho certeza que vai acontecer, porque eu ainda nem cheguei no clímax do livro, que ao terminar a leitura eu vou sentir que a minha faceta leitora passou por muitas transformações. Prevejo uma ressaquinha literária depois. Inclusive, quando eu tenho ressaca literária, eu invisto em assistir vídeos, assistir resenhas, procurar todo o conteúdo que eu puder sobre o livro. Inclusive, eu sinto vontade de fazer isso enquanto eu leio. Por mais que eu possa ver algum spoiler, não sei, vocês comentem aqui, me contem qual a relação que vocês têm com spoiler. Mas, no geral, eles não me incomodam. Principalmente com livros clássicos, porque a história já acaba sendo um pouco mais batida, assim, as pessoas falam bastante sobre o assunto. E eu acho que quando eu descubro um pouco antes de ler, ou mesmo quando eu descubro bem antes, às vezes eu até esqueço, não perde a graça. Principalmente quando o assunto do spoiler tem alguma razão de ser que é muito especial, assim, principalmente no caso dos livros clássicos. Então eu não me importo com spoilers. Eu sinto a minha vontade de saber sobre o livro, sobre essas entrelinhas, sobre o motivo do autor ter colocado aquilo, sobre a história do autor, sobre alguns significados do enredo, de personagens. Ele é maior do que o receio do spoiler, do que o receio da surpresa antes da hora. Então, sobre o livro, eu concordo quando dizem que a leitura pode ser mais rebuscada, concordo. Várias vezes eu tive que voltar a reler, não só para apreciar, mas também para entender. Porque se você lê assim, de qualquer jeito, digamos, com uma leitura mais inspecional, você não entende. Simplesmente, pelo menos essa foi a minha impressão. E é muito legal também esse momento de você voltar, você não entende, aí você volta, lê, não entende, vai no parágrafo acima, tenta pegar alguma coisa e aí você consegue fazer esse link e entende. Ai, pra mim essa sensação, ela é tão boa, assim, é uma sensação de ter vencido um obstáculo. E parece que isso me amadurece como leitora. Sempre que acontece eu fico bastante satisfeita e me dá mais motivação e energia para continuar lendo livros mais difíceis. Várias partes, tem até bastante marcação até agora, não sei se dá para ver exatamente. Eu estou dividindo as marcações da seguinte maneira. Sobre o contexto da época, ou seja, sempre que ele fala que o personagem fala sobre o imperialismo, sobre os horrores, né, da colonização, eu marco.
porque é a impressão dele sobre isso, né? Em algumas partes, quer ver? Inclusive, eu abri justamente nessa parte. Ele falou assim, tranquilizou-se rapidamente, tal. Afinal, eu também era parte da grande razão para aqueles procedimentos nobres e justos. Acho interessante entender como que o personagem, como que o narrador entende aquilo que está acontecendo. Também anoto sobre o contexto histórico em si, a maneira como o autor, não o personagem, coloca aquilo. E informações importantes que a leitura pode me proporcionar, principalmente para fazer a resenha depois. Então, por enquanto, é assim que eu tô marcando. Que mais? Eu fiz várias marcações. Agora, eu tô gravando de noite, então a iluminação não tá das melhores, mas de manhã eu vou gravar de perto para vocês verem exatamente o que eu marquei e a gente conversar sobre mais detalhes. Mas, por enquanto, essa é a minha impressão. Senti um pouco de dificuldade, nada absurdo, mas as coisas acontecem de maneira rápida. Eu não me senti entediada em nenhum momento. O que eu não posso fazer é não entender e continuar. Porque daí, meio que o fio da meada se perde e vai virando uma bola de neve. Então, se eu não entendi, eu tenho que voltar, insistir, me dedicar naquele ponto para a leitura seguir sem ficar truncada. Mas eu tinha um receio, antes de lê-lo, de que isso pudesse acontecer. E não, segue assim, muito rápido.